Fala galera, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Eu Programando. Como eu sempre digo e vou repetir sempre, é uma satisfação recebê-los novamente aqui no canal para darmos continuidade aos nossos estudos. Na aula de hoje irei falar sobre um conceito que também é uma palavra-chave reservada do Java, que é muito usada quando nós estamos falando sobre herança, tá? Quando você for usar herança no Java, é quase impossível você não esbarrar com essa palavra-chave. Então, na aula de hoje eu vou trabalhar um pouquinho o conceito, vou mostrar como nós aplicamos esse conceito em classes e em métodos, mas essa não vai ser a única aula sobre isso daí. Vamos falar um pouquinho mais, eu acho que daqui para frente essa palavra-chave vai nos seguir bastante durante as nossas aulas, tá? Então é isso, na aula de hoje você vai aprender sobre o abstract, né? Como que isso nos ajuda, como que isso resolve e principalmente como que isso pode cair na prova, né? Algumas regrinhas que a gente precisa tomar cuidado, beleza? Então sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Bom, pessoal, então como vocês já viram aí no título do vídeo, hoje nós vamos falar sobre algo que, além de ser uma palavra-chave reservada do Java, ou seja, você não pode usar ela livremente nos seus códigos, a não ser dentro do contexto que eu vou explicar aqui, ela é de extrema importância quando nós estamos falando de herança no Java, tá, pessoal? Então, eu quero agora que vocês imaginem comigo que a gente tente trabalhar um pouquinho o conceito do que é o abstract, tá? Primeira coisa, abstract em inglês não é um falso cognata, tá? Então, de fato, quando nós transportamos, quando nós traduzimos a palavra abstract, nós estamos falando no português de coisas abstratas, tá? Então, se eu falar para você assim, vou lhe dar um exemplo. Traga para mim uma camisa. Você vai dizer, tá bom. Aí você vai na loja, você vai comprar, sei lá, uma camisa feminina e você vai trazer para mim. E eu vou dizer, ué, calma, eu não queria essa camisa. Você me trouxe uma camisa feminina, tamanho P, da cor rosa. Não, eu uso camisa masculina, tamanho G, da cor cinza, que é a cor de camisa que eu gosto bastante. Você trouxe a camisa errada. E você vai dizer para mim, não. Você falou para mim, traga uma camisa. Ou seja, eu deixei para você um conceito que, embora, entre aspas, concreto, quando eu falo assim camisa, vem na sua mente a imagem de uma camisa, de fato, mas ele foi um pedido abstrato. Eu pedi, traga uma camisa, e você trouxe a camisa que você queria, que você chegou lá e viu. Se eu disser para você, traga para mim uma bola, e aí você vai na loja, e aí você vai aparecer com uma bola de ping-pong. Eu vou dizer, não, mas espera, você trouxe a bola da cor errada, do tamanho errado, do esporte errado, eu queria uma bola de futebol para jogar bola no domingo com os meus amigos. Você vai dizer, mas você não especificou, você disse, traga uma bola. Então percebam que esses conceitos, quando falados soltos, eles são conceitos abstratos. E assim é no Java. Então para a aula de hoje eu separei, tá? Eu criei um pacote aqui separadinho, ó. O nosso Zoo já estava muito confuso, do Animal, muita coisa de aulas passadas. Eu vou criar aqui uma classe nova, tá? Que eu vou chamar de Farm Animal, tá? Ou seja, um animal de fazenda, tá? E perceba que se eu falar para você agora assim, eu quero que no próximo, na próxima festa que tem aqui em casa, você traga um prato que seja de um animal de fazenda. Faça um prato, mate lá um animal da fazenda, né? Alô, Luísa Mel, né? Não fecha o canal, por favor. Então, você traz um prato lá de um animal da fazenda e aí nós vamos cear juntos aqui na minha festa. E aí você aparece aqui lá com um porcão bonito, assado. Eu digo, não, mas espera, tá errado. Eu não queria porco, né? Eu queria que você trouxesse o frango, né? Porco já tem aqui na festa. Você vai dizer assim, não, mas você me pediu um animal de fazenda, você não me pediu um frango. Você não especificou que você queria um frango. E aí eu vou ficar com cara de tacho porque você está certo, né? Então percebam que animal de fazenda, ó, e aqui importantíssimo, tá, pessoal? Ele é um conceito abstrato
para a gente poder começar a trabalhar com a nossa fazenda, tá? Então, ó, eu vou vir bem aqui, vou criar uma classe chamada farm, que é a nossa fazenda de fato, tá? Que ela vai executar o nosso código. Então, é ela que vai ter o nosso método main, tá? Para a gente poder executar o nosso código aqui, tá? Então, ó, aqui no animal de fazenda, há algumas características desses animais que a gente já tem certeza que todos eles possuem. Então, se a gente tem certeza que todos eles possuem essas características, mesmo sendo um conceito abstrato, eu sei que todo animal de fazenda, tá? Lembrem-se, nós vamos usar o protected, tá? Porque eu quero que todo mundo que herde dessa classe, ela tenha acesso a esse atributo. Então, ó, eu estou usando o protected nome, tá certo, pessoal? Dei uma pausa só para silenciar o barulho do WhatsApp, tá? E voltamos na aula. Então, ó, eu protegi esse atributo porque eu quero que todo mundo que herde dessa classe tenha esse atributo para poder configurar nos seus próprios objetos. Eu vou fazer a mesma coisa, vou reaproveitar, tá? Que nós já vínhamos trabalhando, o número de patas, tá? E para o entendimento do que nós vamos trabalhar daqui para frente, esses atributos, eles estão mais do que suficientes, tá, pessoal? Então, agora o que eu vou fazer? Vou gerar os getters e setters desses atributos, tá? Um atalho, se você está usando o IntelliJ, você dá um Alt Insert, e aí você clica aqui em Getter and Setter, tá? Marca os dois atributos, dá um Enterzinho que ele já vai para o OK, tá? Então, ele já criou para mim aqui todo o código necessário para os atributos nome e número patas, tá? Então, percebam, o abstrato, ele criou para mim, tá? Uma especificação do que é um animal de fazenda. Então, um animal de fazenda, ele é quando você tiver um objeto concreto de um animal de fazenda, você vai ter que ter pelo menos o nome e o número de patas, tá? Para a gente poder trabalhar com esse animal. Então, ó, importantíssimo, tá, pessoal? Isso aqui é uma regra, isso aqui pode cair na prova, então muito cuidado, tá? Eu vou criar aqui, farm com PH não, né? Farm animal, não é de farmácia, né? É de fazenda. FA, né? Recebendo new farm animal, tá? Percebam, pessoal, você está vendo, né? Você está vendo aí, ou seja, quando o IntelliJ ele mostra esse sublinhadinho aqui, ele está dizendo para a gente, ó, isso aqui está errado, tá? Mas para garantir que isso aqui está errado, eu vou executar esse código, tá? Eu vou executar o nosso farm. Percebam, ó, ele diz aqui, ó, que não foi possível porque farm animal é abstrato. Então, primeira regra para lembrar na hora de fazer a prova, tá, pessoal? Não tem como a gente ter um objeto concreto de uma classe abstrata. Lembrem-se do que eu conversei com vocês no início da aula. O que é um animal de fazenda? É não sei, pode ser qualquer coisa. Então, se você transformou isso num conceito abstrato, você não pode ter uma classe, você não pode ter um objeto de algo abstrato, porque objeto é algo concreto. Então, existe no mundo físico, né, fazendo um paralelo com o Java, existe lá na heap, ou seja, você está criando um objeto e colocando ele lá na memória do Java. Então, ele existe fisicamente, tá? E você não pode fazer isso a partir de algo abstrato, tá? Então, importantíssimo nós falarmos sobre isso. Então, ó, não posso fazer isso, mas Adriano, então eu tenho que ter um animal de fazenda, que eu preciso instanciar esse animal de fazenda, e aí o que eu faço? Então, para isso, pessoal, existe nós criarmos, agora sim, nós vamos começar a trabalhar com herança propriamente dita, da sua forma pura. Nós estávamos trabalhando antes, mas nós ainda não tínhamos explorado o conceito, tá? Então, eu vou criar aqui, ó, uma galinha, tá? Um galo, galinha, um frango, tá? Um chicken,
E tudo que eu preciso, ó, é que esse chicken estenda um farm animal, tá? Então, agora aqui eu consigo criar um objeto concreto, tá? Então, se eu vier bem aqui e pegar o nosso, eu vou chamar de chicken, né, pra gente não se perder. Então, se eu der um set nome, ou seja, vou setar o nome dessa galinha de magricela, né? A galinha magricela. E vou setar um número de patas para 2. Então, aqui embaixo, a gente já viu isso, tá? Ó, aí, chicken.getNome possui chicken.get número patas, tá? Então, agora, quando eu executar o meu método form, percebam, compilou, a gente não tem mais erros, e ele vai dizer assim, ó, a magricela possui 2 patas, tá, pessoal? Então, ó, percebam, agora sim, eu estou trabalhando com algo concreto. Ainda é um farm animal, tá? Mas, Adriano, já que eu sei que eu vou trabalhar com uma galinha, então por que eu não crio aqui direto um chicken, ao invés de criar um farm animal? Tem uma vantagem gigante da gente trabalhar aqui com um farm animal, tá, pessoal? E não diretamente com o objeto concreto galinha. Mas isso, ó, a gente já está bem avançado. Nós vamos ver numa próxima aula, tá, pessoal? Por hora, eu quero só que você entenda como que de fato funciona o abstrato quando nós estamos falando de abstratos em classes, tá? Então, por que nós vamos ver a vantagem na próxima aula? Porque eu tenho mais uma coisa para falar para vocês. Digamos agora que eu queira adicionar um comportamento para um animal de fazenda, tá? Então, é importantíssimo para o dono da fazenda ele saber, por exemplo, que horas, né, e o que os animais fazem quando eles acordam, né? Então, uma galinha, ela vai, o galo lá, ele vai cantar, né? A galinha, sei lá, chute, tá, pessoal? Não conheço nada, não entendo nada de fazenda, mas estou dando um chute gigantesco aqui. É a melhor hora do dia para a galinha comer, porque ela, sei lá, põe ovos melhores quando ela come nessas horas do dia. Foi feito um estudo que descobriu isso, etc, 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 tá? Então, assim, digamos que precisamos de garantir que quando um animal ele acorda, há umas coisas que precisam ser executadas e coisas que o animal faz que fazem diferença para o cuidado da nossa fazenda, tá? Então, eu vou criar aqui um método, tá? Esse método, ele também vai ser abstract, tá? Por que ele vai ser abstract, Adriano? Perceba, pessoal. Vou colocar wake up, né? Wake up. Importantíssimo, tá? Por que o método aí tem que ser abstrato? Porque, percebam, animal de fazenda não tem comportamento padrão quando acorda, tá? Cada animal, a galinha vai ter um comportamento, a galinha vai ter coisas que o dono vai precisar fazer quando ela acorda, no horário que ela acorda, etc, etc, etc. O porco vai ter outro comportamento, vão ter outras ações que o fazendeiro vai ter que tomar quando o porco acorda. E o boi, a vaca, enfim,
cada animal é um comportamento. Então, se cada animal é um comportamento, não tem exatamente nada em comum que eu precise fazer, que eu precise executar quando um animal de fazenda acorda. Então, acordar para um animal de fazenda é também um conceito abstrato. Então, eu coloquei aqui o abstract, tá? Antes do tipo de retorno do método, tá? Importantíssimo. E eu vou colocar um ponto e vírgula. Por quê? Porque eu estou dizendo o seguinte, ó. Animal de fazenda, ele acorda. Mas eu, animal de fazenda, a minha classe animal de fazenda, ela não precisa implementar o método acordar, porque ela é uma classe abstrata. E acordar para o animal de fazenda também é um comportamento abstrato. Então, eu estou passando a responsabilidade de implementar o acordar de um animal de fazenda para as implementações concretas dessa classe. Então, percebam, a galinha, ó, olha o que aconteceu, pessoal. Olha que curioso, ó. Eu só implementei, só coloquei o método aqui, e olha que o Java já me forçou a fazer, ó. Eu vou colocar aqui, você vai ver o erro, ó. Ele diz assim, ó, a classe chicken, ela pode ter, né, declarados abstratos, né, métodos abstratos, ou implementar o método wake up in farm animal. Então, ó, ela deve redeclarar o método como abstrato, ou ela tem que implementar esse método, tá, pessoal? Então, ó, se eu vier aqui, ó, e aí eu vou fazer protected abstract void wake up. Olha o que aconteceu. Dá erro. Por que dá erro? Mas lá não diz para mim que ela tem que implementar outra regra importantíssima. Métodos abstratos só podem ser escritos em classes abstratas. Então, eu transformar a minha galinha em abstrato, certo? Não, pessoal, não está certo. Por que não está certo, Adriano? Eu transformei... O que aconteceu aqui? Deixa eu ver. Beleza, deu certo. Tá, deu erro agora no chicken, né? Mas por que eu não posso só transformar, vou trazer a galinha para cá, por que eu não posso então só transformar a minha galinha em abstrato? Pode, tá, pessoal? Aqui deu erro porque a gente já tem um código implementado. Mas, ó, se eu comentar aqui, vou comentar aqui, ó, percebam que eu posso fazer isso aqui, tá? Só que não é o que a gente precisa. Por quê? Porque galinha não é abstrato. Galinha já é a classe concreta, tá? Mas, ó, o que aconteceria se ficasse abstrato? Eu estaria repassando para quem estendesse galinha que tivesse que implementar esse método. Então, se você tiver uma cadeia de classes abstratas estendendo outras classes abstratas, todas elas vão ter que declarar o método abstrato. Deixa eu ver, na verdade eu acho que eu estou falando besteira. Não precisa declarar, tá? Mas o que acontece? A primeira classe concreta que implementar essa cadeia de abstratos, ela vai ter que implementar esse método, tá? Então eu posso fazer isso aqui, eu posso redeclarar o método, como eu posso não redeclarar, mas não é o que a gente quer, tá, pessoal? Aqui a gente está na ponta já. A galinha ela já é o nosso concreto. Então olha aqui o que o Java diz pra gente, ó. Aquilo que eu já li, né? Ela tem que implementar o método wakeup. Por quê? Porque wakeup é um método que diz que o animal de fazenda ele vai acordar e quando ele acordar ele vai ter um determinado comportamento. Então, como a galinha ela já é o produto final de um animal de fazenda, ela precisa implementar o comportamento de acordar, tá? Para provar para vocês, ó, vou executar aqui o nosso farm e perceba que o nosso código nem vai compilar, tá? Por quê? Porque ela diz exatamente aquilo, ó. Chicken não é abstrato e ela não sobrescreveu o método abstrato wakeup, tá, pessoal? Então, ó, como é que a gente faz para resolver isso, tá? A gente vem bem aqui, aí a gente escreve public void wakeup. Tá? Então, ó, só isso
funcionou, tá? Agora, se eu voltar aqui, ó, se eu tirar aqui, ó, perceba agora que o nosso código voltou a funcionar normalmente, a nossa fazenda volta a executar e, ó, a magricela tem 2 patas, tá? E aí, pessoal, ó, eu vou fazer aqui em seguida mais um system out. Não, system out não, né? Vou só chamar, vou só chamar o meu chicken.wakeup, tá? Então, ó, agora eu tenho esse comportamento, ele está implementado na minha classe concreta chicken, tá? Então, ele não é mais um método, ele não é mais algo abstrato, porque ele saiu do plano do abstrato, tá? Então, se aqui em farm animal ele era uma coisa abstrata, ou seja, não tenho por que executar nada aqui, já que as minhas classes concretas é que vão dizer como que a galinha acorda, como que o animal específico acorda, então eu implemento aqui, tá? Se eu executar agora, percebam, a gente chama o método wakeup da magricela, mas não acontece nada. Por quê? Porque o método está vazio, tá? Então, só para a gente resolver isso, para finalizar a aula de hoje, ó, eu vou implementar aqui algumas saídas no console, e aí eu vou colocar aqui, ó, acorda às 9. Tá? Vou colocar aqui alguns comportamentos. Come ao acordar. E choca os ovos, por exemplo, tá? Então, ó, percebam, eu estou trazendo agora informações para dentro do meu método, que lá em animal de fazenda, ó, voltando aqui, ele é apenas um conceito abstrato, ou seja, acordar para o animal de fazenda. O que é acordar para o animal de fazenda? Aqui a gente não sabe. Aqui ele começa a ficar claro, ó. Aqui eu estou trazendo informações para o fazendeiro, que a galinha acorda às 9, que ela come logo ao acordar e que ela choca os ovos. Tá, pessoal? Então, agora, ó, quando eu executar, quando o código chegar nessa linha aqui, o fazendeiro ele vai ter informações do que ele tem que fazer. Ó. Então, ó, a magricela possui 2 patas. Ela acorda às 9, ela come ao acordar, ela choca os ovos. Tá? Então, percebam, a gente trouxe agora um comportamento concreto para dentro de uma classe concreta que estende uma classe que é abstrata, tá? Então é aquilo que eu falei para vocês no início do vídeo. Quando eu digo para você assim, traz para mim uma camisa masculina, tamanho G, da cor cinza, eu lhe dei algo concreto. Você sabe que você vai numa loja, vai procurar uma camisa masculina, tamanho G, da cor cinza. Então, provavelmente você vai me agradar. Ah, Adriano, mas eu trouxe com um símbolo de caveira e tu não gosta de caveira. Então, a gente faz um refactor do nosso método, né? Eu faço um refactor do meu pedido e aí eu coloco lá, não pode ter caveira, né? Eu não gosto de caveira. Não pode ter símbolos nazistas, racistas, enfim, né? Porque eu também não gosto disso. Então, você vai ter que trazer dentro das especificações. E se você trouxer mais uma coisa que a gente descobriu que eu também não gosto, a gente adiciona mais um requisito ao nosso software. E aí, essa chamada concreta que eu vou dar para você de trazer uma camisa para mim, ela vai estar especificando exatamente qual tipo de camisa que eu quero, tá, pessoal? Então, percebam, o abstrato ele é algo que ele é muito genérico, tá? Então, o Java, ele não permite, quando você usa a palavra abstract, ó, quando você usa o abstract numa classe, tá? Importantíssimo para a prova, você não pode ter um objeto criado dessa classe. E quando você coloca abstract em um método, você não pode ter comportamento dentro desse método, tá? Porque ele é
abstrato, tá, pessoal? Então, muito cuidado com isso na hora da prova. Nós vamos trabalhar melhor o abstract nas próximas aulas, mas por hoje é isso. A nossa aula ela já está um pouquinho extensa, então muito obrigado por ter vindo comigo até aqui. Como eu sempre falo para vocês e vou repetir, gente, ao final de cada aula, bumbumzinho na cadeira, dedinho no teclado e no mouse e faça os seus próprios testes. Escreva seus próprios códigos. Quebre a cabeça, porque é assim que você aprende. Não fique só com essa aula de 20 minutos sobre Abstract. Escreva suas próprias classes Abstract. Pense nos seus próprios cenários. Crie seus próprios programas. Isso é importantíssimo. É assim que você vai aprender e é assim que você vai evoluir, tá, pessoal? Não apenas consumindo. Você também tem que produzir, tá certo, galera? Então, mais uma vez, muito obrigado. Não esqueçam de fazer os testes. Não esquece, pessoal, por favor, é muito importante aqui para o trabalho. Deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho, se inscreve no canal. Tudo isso fortalece, faz com que o YouTube fortaleça o nosso trabalho, faz também com que você receba notificações dizendo que esse conteúdo é importante para você e tudo isso fortalece muito a gente. Se conhece alguém interessado em aprender a programar ou tirar certificação Java, por favor, não esquece de indicar o canal para essa pessoa, beleza, galera? Então, mais uma vez, muito obrigado de coração, ó. Um beijaço no coração de vocês com muito amor, um forte abraço e até a próxima.